Olá a todos vocês, aqui é o pastor D'Angelo Lopes do Teologia em Foco e hoje preparado para mais um vídeo. Então, antes de mais nada, solta a vinheta. Castelo Forte é o nosso Deus. De volta aqui, hoje vamos falar sobre um assunto talvez não tão questionado, não tão falado, mas para quem lê bastante as escrituras, para quem se dedica à questão literária, à questão sensível do texto, ou seja, se você almeja entender o texto como ele deve ser entendido, você já se fez essa pergunta. E a pergunta é, lá em Gênesis 6, quem são esses filhos de Deus e filhos dos homens, como diz a Escritura? Será que esses filhos de Deus são anjos? Ou será que esses filhos de Deus são qualquer outro tipo de coisa? O que é, na verdade? Nós precisamos saber o que é. Então, a questão que fica no ar é que mitologicamente, por muitos e muitos tempos, essa interpretação ficou majoritariamente conhecida como anjos que coabitaram com mulheres, né? Filhos de Deus e filhos dos homens, que coabitaram com mulheres e nasceram gigantes, chamados Nefilins. Mas qual é a pergunta que devemos fazer aqui? Será que já está respondido? Não. Anjos são poderosos, coabitaram com mulheres e nasceram gigantes. Será que é simples assim? Então, vamos tentar vislumbrar em outros aspectos e entender algumas particularidades dessa interpretação. Não é consenso geral que essa interpretação, dizendo que Benei Ha-Elohim, que é o termo usado ali para filhos de Deus, que esse termo queira dizer anjos. Tá? Até porque anjos, muitas das vezes, eram chamados de Malachim. Mas isso a gente vai estar falando um pouco mais à frente. Muitos podem dizer, não, mas o mesmo termo usado em Gênesis 6, onde fala dos filhos de Deus, né, Benei Ha-Elohim, é o mesmo termo utilizado lá em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, onde fala que os filhos de Deus estavam lá e entre eles estava Satanás. Sim, lá em Jó está se referindo aos anjos, corretamente. E ali o termo usado também é Benei Ha-Elohim, porque os anjos também são considerados filhos de Deus. Tá? Agora vamos trazer essa abordagem para o texto, para a narrativa de Gênesis 6. Primeira coisa que devemos entender, compreender aqui, é que em Gênesis 6 trata-se de uma narrativa e em Jó capítulo 1 e 2 trata-se de um texto sapiencial, com abordagens poéticas, tá? Com paralelismos, quiasmos e outras coisas mais. Agora vamos tentar entender o motivo de o texto de Gênesis 6 usar o termo Benei Ha-Elohim ao invés do termo Malachi ou Malachim, que quer dizer anjos. Vamos ao que interessa. Vamos diretamente trazer as três interpretações que academicamente são referidas a essa passagem. Bom, a primeira interpretação é aquela que eu mencionei a vocês, dizendo que o termo Benei Ha-Elohim, ele denota a questão dos anjos. Tá? Então os anjos caídos, ou os próprios anjos, eles desceram, coabitaram com as mulheres e nasceram filhos gigantes chamados Nefilins. Tá? Essa é a primeira interpretação e talvez seja a mais direta ou a mais simples interpretação. É algo que todos, de certa forma, concordariam. Agora, vamos olhar com outra perspectiva. A segunda perspectiva, a segunda interpretação,
é que esse filhos de Deus e filhos dos homens está tratando de uma linhagem direta humana. Os descendentes de Sete são chamados de filhos de Deus, porque a linhagem de Sete foi uma linhagem determinada por Deus, que estava seguindo padrões divinos, seguindo a vontade de Deus, né? Diferentemente da família dos descendentes de Caim, né? Que devido à sua rebeldia, toda a sua descendência passou a ser uma descendência maligna, uma descendência cruel, violenta. Então, essa menção de filhos de Deus e filhos dos homens está denotando descendência. Obviamente que naquela época só existiam descendentes de Caim ou descendentes de Sete, tá? Mas o texto não quer dizer sobre descendência, tá? Então eu não defendo essa posição. Na verdade, essa é uma posição que está sendo muito questionada e refutada no meio acadêmico hoje, de que filhos de Deus e filhos dos homens quer dizer descendente de Sete e descendente de Caim. Não há menção nenhuma que os descendentes deles eram chamados assim. Não existe menção histórica, menção extra-bíblica, menção arqueológica, nada, nem documentária, nada. Não existe nenhuma menção de que esses nomes eram dados devido à descendência. Isso é uma mera análise dedutiva, tá? É uma exegese dedutiva, é uma dedução, uma especulação. Agora, a posição que eu defendo e a posição que me parece exegeticamente mais coerente com o texto é que Benei Ha-Elohim quer dizer poderosos, grandes reis, grandes potestades, né, grandes poderes. E por que eu penso dessa forma? Porque grandes poderosos daquela época, se formos olhar principalmente alguns documentos extra-bíblicos, eles eram chamados de filhos dos deuses. E sim, nessa questão, nessa introdução aqui, Benei Ha-Elohim, esse Elohim denota deuses, tá? Deuses. É diferente do Elohim citado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Onde diz, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etz haaretz. Esse Elohim de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é Elohim singular. Está falando Deus. Porque existe um verbo antes desse sujeito, né? O verbo bara, que está no singular. Então torna o sujeito que está depois também singular. Ótimo. Agora, na questão Benei Ha-Elohim de Gênesis 6, denota uma pluralidade, tá? Devido aos grandes poderosos, aos grandes reis serem chamados assim. Isso era muito comum. Os faraós eram chamados assim. Alguns eram chamados até de deuses. Muitos faraós eram nomeados como deuses, eram tratados como deuses. Tá? Os grandes sumerianos também, alguns reis da Suméria, alguns imperadores, eles também eram chamados de Benei Ha-Elohim. Tá? Isso aí era comum, era muito comum. E aqui está denotando uma questão cultural. Naquele tempo ali, não existia praticamente, se você achar um ou dois, é muito. Se vocês olharem para a questão do Toledot, que é a questão das genealogias, o único que você vai ver ali que buscava a Deus, que andava com Deus, com Yahvé, com um Deus único, era Enoque. E ele foi arrebatado aos céus. Tá? Então vemos que existia uma problemática ali em relação ao politeísmo. A grande massa da sociedade adoravam deuses. O próprio pai de Abrão, né?
E até mesmo o próprio o Abrão, no caso, eles acreditavam em outros deuses. Tanto Abrão quanto seu pai Terá. Então entendemos que socialmente, culturalmente, o termo Elohim, denotado em plural, devido à quantidade de deuses que existiam ali, era comum. Era algo comum. Aí vocês podem se perguntar, pastor, então você está dizendo que Moisés, que escreveu Gênesis, acreditava em deuses porque ele escreveu isso? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele usou uma questão cultural para que as pessoas que existissem naquela cultura entendessem o que ele estava falando. Porque era comum, até mesmo para os hebreus, essa conjunção, essa expressão, Benei Ha Elohim, filho dos deuses. Tá? Era muito comum. Não estou dizendo que era certo, estou dizendo que era comum. Então, obviamente, o texto trabalha inserido dentro de um contexto cultural. Tá bom? Então, o que temos que entender aqui é que existe uma questão cultural aonde uma expressão muito usada foi utilizada no texto para maior compreensão dos seus leitores primários. Tá? Mas isso não quer dizer que foram anjos. E aqui está falando de potestades, de grandes poderes. Tá? E quando eu falo de potestade, não estou falando de potestade demoníaca, não. Estou falando de poder, governos. Tá? Então, Benei Ha Elohim, existe ali a questão dos poderosos que coabitaram com mulheres comuns. Com mulheres comuns que não tinham nenhuma base de poder, que não tinha... Eram mulheres comuns. Se trazermos para o contexto atual, um rei, um monarca casando com uma plebeia, tá? Era simples assim. Pois naquele tempo, não sei se vocês sabem, os reis eles deveriam se casar, coabitar, às vezes com mulheres da própria família, às vezes com irmã, com prima, para continuar a linhagem. Isso era comum, tá? Principalmente nos povos pagãos. Isso era comum. Quando fala que eles coabitaram com as filhas dos homens, está falando que eles coabitaram com outras mulheres que não seguiam suas linhagens. Tá? Então muitos vão falar assim, tá, mas espera aí, por que um rei que casou com uma mulher comum, né, e tiveram um filho gigante? Não tem nada a ver, porque um rei, ele não é um mutante, ele não é uma pessoa que tem superpoder, ele não é um gigante. Então como que nasceram gigantes? Só pode ser filhos de anjos. Não, isso não é coerente com o texto. Primeiro, que o termo Nefilim, que é utilizado ali para denotar pessoas gigantes, muitos falam que a arqueologia já provou a existência de gigantes na Terra. Isso é falácia. Tá? Isso é falácia. Não há um registro confiável da arqueologia que comprove a existência de gigantes na Terra. Na verdade, nem mesmo utilizando estudos de do carbono 14, né, da onde extrai ali algumas existências de outros seres, nem isso comprovou a existência de qualquer tipo de ser gigante. Tá bom? Então temos que entender o que é esse Nefilim, qual é a raiz hebraica desse termo Nefilim. A primeira coisa que devemos entender é que o termo Nefilim ele não quer dizer apenas gigantes. É esse o maior perigo do hebraico e também do grego. Algumas palavras não querem dizer uma coisa apenas. E isso é um perigo muito grave. É um perigo muito grave. Se não quer dizer uma coisa apenas, como que eu vou saber o que o autor quis dizer com aquela palavra? Como assim? O que eu vou... Quando eu passar, por exemplo, quando os escritores da Septuaginta, os 70 sábios que pegaram os textos em hebraico
e passaram para o grego, lá no período de Ptolomeu II, como que foi isso? As palavras que tinham vários significados, o que eles fizeram? Entendem? Então nós temos que entender que uma palavra, às vezes, tem vários significados. No caso do Nefilim, ele não significa apenas gigante, mas ele também quer dizer violento. Nação violenta, bruta, tá? Grotesca. Tudo isso é o significado de uma palavra apenas. Tá? Então vamos entender o contexto que o texto da Bíblia nos apresenta. Quem tiver Bíblia aí, com a Bíblia em mãos, eu gostaria de impeli-los a abrir a Escritura em Gênesis 6. Tá? Gênesis capítulo 6. Aqui. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, eles foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, vamos ficar até aqui. Interessante que a abordagem desse texto está se referindo, a posteriori, ali, quando fala da maldade do coração do homem. Deus não enfatiza, através de Moisés, não enfatiza a estatura daqueles homens. Fala apenas uma vez que eram gigantes, mas não foca nessa estatura. Pelo contrário, por conseguinte, ele vem falar da maldade do coração do homem que se multiplica na terra. Então, do que vamos entender que esse Nefilim significa? Gigante em estatura ou homens violentos? Tá? Então, olha, gente, eu estou dando aqui para vocês opções de interpretação. Tá? Porque eu estou dizendo a vocês que não existe uma conclusão para esse texto. Mas eu estou passando para vocês a interpretação que, ao meu ver, linguisticamente é o mais adequado. Então aqui eu estou usando a linguística e estou usando o método histórico-cultural. Tá? Olhando para a cultura daquela época, olhando para o desfecho social, qual é o mais coerente de pensar? Será que o povo daquela época acreditava em anjo? Eles tinham a mesma visão de anjo como nós temos hoje? Então, caso vocês não saibam, a visão de anjo que eles tinham é de mensageiro dos deuses. Porque para o povo que cria, que tinha uma fé monoteísta, que acreditava em Yahvé, que eram pouquíssimos. Para quem cria em Yahvé, não cria em anjos. Eles não acreditavam que existiam mensageiros de Yahvé. Eles acreditavam que Yahvé se manifestava através da natureza, através dos eventos naturais, ou através de uma chuva, ou através de uma catástrofe, ou através do vento. Tudo isso, eles olhavam para as coisas que os rodeavam e sempre denotavam uma questão divina. Essa questão do homem olhar a divindade em tudo sempre foi normal,
Sempre foi normal. Então, até a mensagem que eles recebiam, de alguma forma, era uma questão mais intrinsecamente religiosa. Era algo que vinha de dentro, mas não tinha associação com anjos. Tá? Então, era muito difícil eles verem essa questão de mensageiros de um Deus. Eles acreditavam no mensageiro de deuses. Tá? E eu estou falando para vocês aqui do período pré-abraâmico. Tá? Do período pré-abraâmico. Tá bom? Então, é isso que eu estou apresentando para vocês aqui. Mas eu não estou dando a conclusão final. Essa é uma conclusão que eu tirei usando a linguística e o método histórico-cultural. Mas essa não é a resposta final. Não existe resposta absoluta para esse texto. Mas eu queria convidar vocês, ainda que você discorde do meu pensamento, ainda que você discorde, eu queria que vocês analisassem dessa forma. Tentassem ver a Escritura não somente com os seus óculos, tá? Ou não apenas com os óculos de uma teologia moderna, ou de uma hermenêutica moderna, mas sim com os óculos dos leitores primários. Os óculos dos leitores primários. Quais as expressões que eles usavam? Um outro exemplo de questão bem cultural. Por que Deus, lá em Gênesis 22, pediu a Abraão que sacrificasse seu filho? E Abraão nem refutou, nem falou nada. Sabe por quê? De certo modo, Abraão olhou para essa petição e lembrou Moloque. E lembrou Moloque, porque Abraão era politeísta por um tempo. Ele tinha uma concepção muito vasta de divindades. Não estou falando que ele ainda era politeísta, mas ele tinha uma concepção. Ele já passou pelo politeísmo. Ele já passou pela idolatria. Ele tinha uma concepção de cada Deus. O que cada Deus pede? E o único Deus que pedia sacrifício de crianças era Moloque. Então, quando Deus, Yahvé, pediu a Abraão que sacrificasse seu único filho, a primeira coisa que Abraão, com certeza na sua mente, pode ter pensado: então esse Deus também é associado a Moloque. Então, peraí. Então não tem problema. E quando Abraão ia matar Isaque, Deus providenciou o sacrifício. O próprio Deus enviou o sacrifício. O que ele quis mostrar com isso? Ele quis, claro, reafirmar uma aliança com Abraão. E ele também quis mostrar para Abraão, tratar no coração de Abraão, que esse Deus, Yahvé, ele não requer sacrifício, ele requer obediência. Obediência quero, não sacrifício. Muito menos de criança. Então ali, Yahvé mostrou que ele é o Deus da providência. Ele não é Moloque. Ele não é um Deus falso que exige que crianças sejam mortas para satisfazer o seu falso ego demoníaco. Porque sabemos que deuses falsos não são deuses. Deuses falsos é apenas artimanhas de Satanás. Artimanhas de um ser caído para que o homem se afaste do verdadeiro Deus. E quando Deus chamou a atenção de Abraão para o sacrifício de uma criança, ele apresentou a providência. Ele apresentou o Deus que envia o próprio sacrifício, através dele, o cordeiro do sacrifício, e livra a criança do mal, livra o homem do pecado. É isso. Então é claro que naquela questão houve uma questão cultural. Sem sombra de dúvida, Abraão lembrou de Moloque.
Porque o único Deus que pedia sacrifício de criança era Moloque. Pelo menos naquela região. Então o que eu estou falando para vocês é que ao olharmos para os textos veterotestamentários, principalmente textos referentes ao Antigo Oriente, como Jó, como Gênesis, até como parte também ali de Êxodo, da Torá em si, né? Mas principalmente Gênesis, porque está se referindo ao período ali antes do exílio de Israel, né? Antes da escravidão israelita, mas até porque no início ali de Israel, da escravidão de Israel, aquela questão da Suméria, da Mesopotâmia, ali muitas coisas já mudaram. Então a perspectiva de divindades já não é a mesma. Tá? Mas o que temos que observar é que o texto segue parâmetros culturais. Tá bom? O texto segue parâmetros culturais. Então eu queria que vocês observassem isso para que tivessem um melhor entendimento daquilo que aconteceu. Porque entendendo o porquê não foi questionado, o porquê Abraão não questionou, por exemplo, é uma coisa a se pensar. Como assim Deus pede um filho para ele e Abraão não vai se questionar? Peraí, porque Yahvé, Deus da justiça, Deus do amor, está requerendo a morte do meu filho. Será que ele não parou para pensar? Ou será que ele apenas associou Yahvé a Moloque por um momento? Então, vamos parar aqui para perguntar isso. E, voltando ao texto áureo da nossa exposição de hoje, eu espero realmente que vocês analisem esses 3 pontos, essas 3 interpretações, e usando uma teologia bíblica, né, porque é claro, quando a gente interpreta um texto, a gente utiliza alguns parâmetros. Primeiro, intenção autoral. Segundo, idioma original. Terceiro, contexto histórico. Quarto, ligação com outros textos. É claro que tem vários outros parâmetros também, mas os 4 principais são esses. Quando a gente olha para um texto, esse último, por exemplo, é muito importante. Para entender um texto, a gente tem que fazer ligações. Será que existe um outro texto que sustente isso que eu estou pensando desse aqui? Deixa eu ver um outro texto. Tudo bem, isso é bacana. Mas eu creio que esses 3 anteriores são os mais importantes. Tá? Intenção autoral, idioma original e contexto histórico. Isso deve ser observado em qualquer texto, principalmente textos referentes ao Antigo Oriente. Tá bom? Qualquer dúvida, vou finalizar aqui o meu estudo. É um vídeo bem rápido que eu queria trazer para vocês. Muitos podem falar, mas você não deu a resposta final. Não dei a resposta final porque não tem. Não existe. O que existe é a minha posição exegética sobre o tema. E a minha posição exegética é que essa expressão é uma expressão voltada para governantes. Tá? Isso aqui, vários outros textos vai mostrar, como o documento de Eridu, de Gilgamesh, alguns textos como o próprio Código de Hammurabi, o Tratado de Talião, tudo isso vai denotar alguns nomes, é claro que não em hebraico. O Tratado de Talião não foi escrito em hebraico, nem existia hebraico na época. O Código de Hammurabi também não foi escrito em hebraico. Mas o termo filhos dos deuses era muito utilizado. Tá? Então, aqui eu agradeço a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá? Tô precisando de inscritos. Teologia em Foco, Pastor D'Angelo Lopes. E, além de se inscrever, também curta e compartilhe esse vídeo. E no final, aperte o sininho para você obter sempre as notificações de novos vídeos. Tá bom? Galera, muito obrigado aí por assistir e que Deus abençoe a todos vocês.